aqui à tarde, ele está fazendo das 2 às 4. Aí, como o nosso estudo aqui é online, né, dá para a gente fazer das 4 às 5, né? É mais fácil de mudar, tá bom? Então, peço desculpa aí pela demora, que também o culto demorou um pouco para terminar, mas tudo bem, tá bom? Vamos estar orando para iniciar aqui o nosso estudo. Aquelas que forem participar vão estar entrando depois, né? E de qualquer jeito vai ficar gravado aqui o nosso estudo. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, entramos em tua presença, Pai, para te glorificar por mais uma oportunidade de estar aqui estudando a tua palavra com as tuas filhas, com as tuas servas, aprendendo mais de ti, Senhor. Que a nossa alma venha a ser edificada, que a vida das tuas filhas venha a ser abençoadas. Em nome do teu filho amado Jesus, fale ao nosso coração, Pai, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome do teu filho amado Jesus, é o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Amém. Então, meninas, vamos estar começando aqui. Eu tô sentindo falta da irmã Ana Paula, viu? Já faz uns sábados que ela não tá entrando. Ela tá me justificando, mas a gente fica sentindo falta, né? Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu vou estar passando um videozinho para vocês, tá bom? Estou terminando de fazer um cafezinho ali. Aí, depois do vídeo, a gente começa, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já começamos o livro de Lucas, né? Nossa, estou muito feliz. Nosso estudo está dando certo, né? Está sendo uma bênção, graças a Deus. Ó, eu vou dar play aqui, aí vocês me falam se o áudio tá ok, tá bom? O Evangelho segundo Lucas. É um dos relatos mais antigos da vida de Jesus e, na verdade, é a primeira parte de uma coleção de 2 volumes, Lucas e Atos. Se você comparar as linhas de abertura de ambos os livros, fica claro que eles provêm do mesmo autor. E há indícios internos no livro de Atos, assim como uma tradição antiga que identificam o autor como sendo Lucas, o companheiro de viagem e colaborador do apóstolo Paulo, que também sabemos que era médico. Lucas começa o seu trabalho com um prefácio explicando. Ele reconhece que há outros relatos muito bons da vida de Jesus. Mas ele queria voltar às tradições de testemunhas oculares do maior número possível de discípulos, a fim de produzir o que ele chamou de um relato sobre todas as coisas que foram cumpridas entre nós. Essa palavra, cumpridas, nos mostra por que Lucas escreveu esse relato. Para ele, a história de Jesus não é apenas uma história antiga. Ele quer mostrar como essa história é o cumprimento da longa história de aliança entre Deus e Israel. E, além disso, a história de aliança entre Deus e o mundo inteiro. O conceito do livro é bastante claro. Há uma longa introdução que funciona como base para a história de João Batista e de Jesus. E nos capítulos 3 a 9, Lucas pinta um retrato robusto de Jesus e a sua missão na região natal da Galileia. Depois disso, uma grande parte do livro descreve a longa jornada de Jesus até Jerusalém. O que leva ao clímax da história, que é a última semana de Jesus em Jerusalém, levando a sua morte e ressurreição, e que então nos leva até o livro de Atos. Neste vídeo, vamos nos concentrar apenas na primeira parte do Evangelho de Lucas. A introdução é longa e conta as histórias em paralelo do nascimento de João Batista e Jesus. Ao casal idoso de sacerdotes, Zacarias e Isabel, uma jovem solteira, Maria e José. Ambos recebem uma improvável promessa divina de que terão um filho. E ambas as promessas são cumpridas quando João e Jesus nascem. E ambos os pais cantam poemas de celebração. Essas canções de poesia ecoam textos do Antigo Testamento, salmos e profetas, mostrando como essas crianças cumprirão as promessas antigas de Deus. Mas esses poemas também descrevem o papel de cada criança na história que irá se desenvolver. João é o mensageiro profético que foi prometido na Torá e nos profetas, aquele que irá preparar Israel para se encontrar com o seu Deus. E Jesus, ele é o rei messiânico prometido a Davi, que irá trazer o reino de Deus sobre Israel e a bênção de Deus para as nações, exatamente como ele prometeu a Abraão.
Depois disso, Maria leva Jesus ao templo de Jerusalém para a sua dedicação. E 2 profetas idosos, Ana e Simeão, veem Jesus e reconhecem quem ele é. E Simeão canta a sua própria canção, um poema inspirado pelo profeta Isaías. Ele diz que esta criança é a salvação de Deus para Israel e que ele se tornará luz para as nações. Assim, com toda essa antecipação, a história avança para a próxima sessão principal, onde Lucas apresenta Jesus e a sua missão. Ele prepara a história com o movimento de renovação de João no Rio Jordão, onde ele clama por um novo reino de Israel, arrependido e comprometido com uma nova vida através do batismo. Ele está se preparando para a chegada do reino de Deus. E então Jesus aparece como o líder desse novo Israel, e ele é marcado pelo Espírito e pela voz de Deus que vem do céu. Ele é o Filho amado de Deus. Depois disso, Lucas segue com a genealogia e traça as origens de Jesus, primeiro até Davi, depois até Abraão, e por fim até o início da história de Adão, no livro de Gênesis. Lucas afirma aqui que Jesus é o rei messiânico de Israel, que trará a bênção de Deus não apenas a Israel, a família de Abraão. Ele veio para todos os filhos de Adão, para toda a humanidade. Depois disso, Lucas estrategicamente relata a história de Jesus seguindo rumo à sua cidade natal, Nazaré, onde ele inicia a sua missão pública. Em uma reunião na sinagoga, Jesus se levanta e lê do livro de Isaías dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres e liberdade para os prisioneiros, nova visão para os cegos e libertação aos oprimidos." Agora, assim como os outros evangelhos afirmam, esse Jesus apresentado é o rei messiânico que traz as boas novas do reino de Deus. Mas o que Lucas destaca de uma maneira única são as implicações sociais da missão de Jesus. Então ele traz liberdade, cuja palavra grega é aphesis. Literalmente significa libertação e se refere à antiga prática judaica do ano do jubileu, descrita em Levítico 25. É quando todos os escravos israelitas foram libertados, quando as dívidas das pessoas foram canceladas, quando a terra vendida foi devolvida às famílias. É tudo uma reencenação simbólica da justiça e da misericórdia libertadora de Deus. E então Jesus diz que esta boa nova de libertação é especificamente para os pobres. Agora, no Antigo Testamento, os pobres, ou em hebraico, ani, fazem parte de uma categoria muito mais ampla do que apenas as pessoas com pouco dinheiro. Refere-se também às pessoas de classe social baixa na sua própria cultura, como pessoas com deficiência, assim como mulheres, crianças e idosos. Também pode incluir pessoas forasteiras, como pessoas de outros grupos étnicos ou pessoas cujas más decisões de vida colocaram-nas fora de círculos religiosos aceitáveis. E Jesus diz que o reino de Deus é especialmente uma boa nova para essas pessoas. Então, depois disso, Lucas imediatamente coloca diante de nós um bloco grande de histórias, mostrando-nos como é a boa nova de Jesus para os pobres. Ela envolve a cura de uma mulher doente acamada, ou de um homem que tem uma doença de pele, ou alguém que esteja paralisado. Há histórias aqui também sobre Jesus acolhendo na sua comunidade um cobrador de impostos, Levi, que não é financeiramente pobre, mas um forasteiro social. Há uma história sobre Jesus perdoando uma prostituta. Lucas nos mostra como o reino de Jesus trouxe restauração e inversão das circunstâncias de uma vida inteira. Ele aumenta o círculo de pessoas que são convidadas a descobrir o poder de cura do reino de Deus. E como a missão de Jesus atrai muitos seguidores, ele faz algo ainda mais provocativo. Ele forma essas pessoas em um novo Israel, nomeando sobre eles os 12 discípulos como líderes correspondentes às 12 tribos de Israel. E então Jesus ensina seu manifesto de um reino invertido, ou como Lucas o chama, o sermão dado na planície. Ele diz que o amor de Deus pelo forasteiro e pelo pobre significa que o seu reino traz uma inversão em todos os nossos sistemas de valores. Ele está aqui para formar um novo povo alternativo de Deus, que responderá ao convite de Jesus praticando uma generosidade radical de serviço aos pobres. Pessoas que vão liderar através do serviço de uma vida de paz e perdão. Pessoas que têm uma devoção sincera, profunda, mas que rejeitam a hipocrisia religiosa. A visão radical de Jesus reivindica a autoridade divina. Ela começa a gerar resistência e controvérsia, especialmente entre os líderes religiosos de Israel. A maneira como ele alcança as pessoas questionáveis é uma ameaça às tradições religiosas e ao senso de estabilidade social. E então eles começam a acusar Jesus de blasfêmia contra Deus, de ser um bêbado e de se misturar com os pecadores. E assim essa ascensão culmina
em uma nova revelação da missão de Jesus aos seus discípulos. Ele diz que sim, ele é o rei messiânico e que ele afirmará seu reinado sobre Israel, morrendo em Jerusalém, tornando-se o rei servo sofredor de Isaías 53, que morre pelos pecados de Israel. E então essa ideia chocante é explorada na próxima história, quando Jesus sobe a uma montanha com 3 de seus discípulos e de repente é transformado diante deles. Eles estão envolvidos nesta nuvem da presença de Deus que anuncia: este é o meu filho escolhido. E Moisés e Elias também estão lá, os outros 2 profetas que encontraram a presença e a voz de Deus em uma montanha. E Lucas nos diz que eles estão conversando sobre o êxodo de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Essa palavra grega, êxodo, é uma referência clara à história do êxodo. Lucas retrata Jesus aqui como um novo Moisés, que levará seu recém-formado Israel à liberdade e à libertação da tirania do pecado e do mal em todas as suas formas, pessoal, espiritual e social. Parou de compartilhar, foi? Foi? Ah. Eita, as meninas travaram. Eu vou O botar evangelho que não é financeiramente aos pobres. Pessoas que vão liderar através do serviço de uma vida de paz e perdão. Pessoas que têm uma devoção sincera, profunda, mas que rejeitam a hipocrisia religiosa. A visão radical de Jesus reivindica a autoridade divina. Ela começa a gerar resistência e controvérsia, especialmente entre os líderes religiosos de Israel. A maneira como ele alcança as pessoas questionáveis é uma ameaça às tradições religiosas e ao senso de estabilidade social. E então eles começam a acusar Jesus de blasfêmia contra Deus, de ser um bêbado e de se misturar com os pecadores. E assim essa ascensão culmina em uma nova revelação da missão de Jesus aos seus discípulos. Ele diz que sim, ele é o rei messiânico e que ele afirmará seu reinado sobre Israel, morrendo em Jerusalém, tornando-se o rei servo sofredor de Isaías 53, que morre pelos pecados de Israel. E então essa ideia chocante é explorada na próxima história, quando Jesus sobe a uma montanha com 3 de seus discípulos e de repente é transformado diante deles. Eles estão envolvidos nesta nuvem da presença de Deus que anuncia: este é o meu filho escolhido. E Moisés e Elias também estão lá, os outros 2 profetas que encontraram a presença e a voz de Deus em uma montanha. E Lucas nos diz que eles estão conversando sobre o êxodo de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Essa palavra grega, êxodo, é uma referência clara à história do êxodo. Lucas retrata Jesus aqui como um novo Moisés, que levará seu recém-formado Israel à liberdade e à libertação da tirania do pecado e do mal em todas as suas formas, pessoal, espiritual e social. E isso nos leva para a segunda metade do livro. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de Lucas. Amém, meninas. Deu para assistir? A imagem. Tá certo. Então, meninas, Deus abençoe a vida de vocês, né? Começamos aqui o nosso livro de Lucas. Se não deu para assistir, eu vou estar colocando o link lá no nosso grupo, tá bom? Aí vocês terminam da parte que cortou, tá certo? Vamos estar iniciando aqui, né, o nosso estudo de Lucas. Essa semana já iniciamos ali o estudo, né? Com os capítulos, a gente foi até os 6, né? Glória a Deus, foi uma semana bem corrida, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Eu tenho, antes da gente vir aqui, né, para o nosso conteúdo, eu tenho uma palavra para vocês. Eu sei que o dia a dia da gente, ele é cansativo, né? Ele é puxado. Eu não posso vir aqui, né, e falar, vocês dão conta, o dia, vocês não fazem nada. Isso é uma palavra muito, muito errada, porque o nosso dia a dia, ele é corrido,
né? E a gente deve se dedicar na palavra do Senhor. Né? A gente deve se dedicar. E vocês já estão tendo. Eu acho que as meninas caíram aqui. A internet está bem ruimzinha lá, né? Deixa eu ver se elas vão voltar. Assistem, né? Eu acho que a internet delas tá bem ruimzinha. Mas enfim, né? Uma palavra aqui para vocês é que vocês continuem estudando, né? Não desistam desse estudo. Na verdade, o nosso estudo, ele é como se fosse um devocional, né, da palavra de Deus, ali um capítulo por dia, necessário. Ah, vocês voltaram aqui, tinha caído da chamada. Vai dar certo, vai dar certo. Então, o que eu estava falando é que eu sei que o nosso estudo, né? O nosso estudo ele é um pouco puxado, né? É um capítulo por dia. Mas levem ele como se fosse uma meditação, o seu momento ali com Deus. Na verdade, eu tenho feito isso, né? Eu tiro ali um tempo do meu trabalho para ensinar, para ler. E isso nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Eu tenho certeza que conforme o tempo for passando e vocês passarem por alguma provação, por algum tempo difícil, a palavra que vocês têm lido, a palavra que vocês têm se alimentado, ela vai falar no coração de vocês. Isso mantém vocês em contato com Deus, né? Não é ali com a irmã Alana, né? Não é ali é com a palavra de Deus. Então, esse estudo ele é muito importante, meninas, muito importante mesmo. Continuem estudando, continuem se dedicando. Eu entendo a correria de vocês, tá certo? Eu sei que vocês me justificam, eu sei que vocês me avisam quando não dá, tá certo? Eu não estou falando para vocês não fazerem isso, mas eu entendo de coração. E eu sei que no momento que der, vocês vão estar estudando, né? Eu sei que o dia a dia ele é corrido e às vezes surge coisas assim, vai surgindo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e ali vai apertando o tempo, né? Mas eu sei que Deus ele vai continuar abençoando a vida de cada uma de vocês, tá bom? Que então continuem firmes, continuem se dedicando, tá bom? Ao nosso estudo, tá bom? Então vamos lá, né, meninas? Vamos lá para o nosso estudo. Graças a Deus aqui o livro de Lucas. Só tá faltando um evangelho para a gente terminar os evangelhos, né? Glória a Deus. Só tá faltando o evangelho de João. E eu acredito, eu tenho que ver que dia que a gente vai terminar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem que a irmã Alana já tem tudo planejado aqui. Eita, Jesus, deixa eu ver aqui qual é a telinha que eu vou compartilhar. Já tem tudo planejado, já sabe que dia que vai terminar cada livro. Bora lá. Eu tenho um calendáriozinho aqui, vou mostrar aqui para vocês. E aí a gente está perto de finalizar, viu? A gente está agora no capítulo 6 do livro de Lucas. Aqui, ó, todo o nosso material. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem o nosso planejamento certinho. Então, a gente está aí no Evangelho de Lucas, né? Para a glória de Deus. Vemos a diferença, né? A diferença da escrita, tanto do livro de Lucas, como para o livro de Marcos, né? Então, deixa eu ver se é esse aqui, meninos. Não, esse aqui é pagamento. Deixa eu ver aqui. É planejamento. Aqui, ó. Não.
Eita, será que eu perdi aqui? Tem um... Espírito Mateus. É plano no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu acho. Não ativar. Aqui, plano, achei. Aqui, olha aí, temos aqui o nosso planejamento de todo o nosso estudo. Aqui. Então, aqui conseguimos ver quando é que vamos terminar os nossos evangelhos, né? Ó, a gente começou aqui no livro de Mateus, então passou a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, 8, 9, e estamos aqui, ó, na semana 10, né? Que vai do dia 1 de setembro ao dia 5. Na verdade, já terminamos, né? A nossa semana 10 já estamos indo aqui, ó, para nossa semana 11. Olha como tem que passar rápido, meninas. Passa muito rápido o nosso tempo. Ó, daqui a pouquinho vamos estar terminando o livro de Lucas. Ó. A gente vai terminar no dia 1 de outubro. Olha aí. O último capítulo de Lucas, a gente termina aqui, ó, dia 1 de outubro, para a glória de Deus. E depois começamos o livro de João, né? Então, olha aqui, já temos o nosso planejamento todinho. E vamos terminar os evangelhos aqui, ó, dia 30 de outubro. Olha aí. Dia 30 de outubro, finalizamos o estudo completo dos evangelhos. É tempo, galera, mas passa rápido demais. Passa muito rápido, né? Então vamos lá, bora lá, sem mais enrolação aqui para o nosso estudo, né? Gente, é tanta telinha aqui que eu estou me perdendo nas telas aqui. Deixa eu ver aqui, procurando. Foi. Então vamos lá, né, meninas? Vamos lá para o nosso estudo. Glória a Deus, Evangelho de Lucas. Vou buscar a janelinha aqui de vocês. E aí depois vocês me falam o que vocês estão achando diferente, né? Porque a gente já leu Mateus, Marcos e agora estamos lendo o livro de Lucas. A gente consegue perceber quando a gente lê assim, né, meio lentinho, né, vem devagar, a gente consegue perceber a forma de cada um escrever, né? Então a gente viu ali a forma de Mateus escrever, a gente viu a forma de Marcos escrever, e agora a gente está vendo a forma de Lucas escrever, né? E cada um conta a história de Jesus de um jeito, né? Com histórias às vezes diferentes, com até histórias iguais, só que jeitos diferentes, né? E isso é muito interessante a gente estar estudando. Então vamos lá, né? Hoje que o Evangelho de Lucas e vamos começar. Vamos começar aqui pelo autor, né, do livro, o autor e a autoria. A gente sabe que leva o nome do livro de Lucas, né? O próprio Lucas que escreve. A gente vê que ele é médico, né? A gente vai chegar aqui, ó, no livrinho de Colossenses. Eu vou até ler aqui para vocês. Se você estiver aí com a Bíblia, a gente pode
pode dar uma olhadinha aqui no livro de Colossenses, né? E ver que Lucas, ele era médico, né? Colossenses capítulo 4, verso 14. Vai dizer assim pra gente, ó. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, olha aí, né? Mostrando que Lucas, que escreveu os evangelhos, ele era médico, né? Até dá para a gente perceber um pouquinho, porque a escrita dele é bem técnica, né? Diferente de Marcos. Marcos, ele é bem mais rápido, né? Dá para notar que Marcos, ele era jovem, que ele queria que as coisas acontecessem rápido ali. Então, Jesus, ele estava no barco, daqui a pouco Jesus, ele estava curando, daqui a pouco Jesus estava... Então, assim que Marcos escreve, né? Tá bom. O pastor vai ligar o liquidificador aqui. Será que vai fazer muito barulho? Eita, tá fazendo, né? Tá não? Ah, então tá bom. Então vamos continuar aqui. Dá para ouvir certinho a minha voz? Tá? Ah, então tá bom. Bora lá. Então, a origem, né? A origem é gentil, né? Lucas, ele provavelmente é de origem grega, o nosso irmão Lucas, né? O único autor não judeu do Novo Testamento. Olha aí que interessante. Então, o único que não era judeu era Lucas, e ele escreveu o Novo Testamento, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, olha só que interessante, né? Até dando uma pesquisada, a gente judeu, né? Então, mas ele se interessava pela cultura dos judeus. Então, ele acabou, né, escrevendo aí os evangelhos. Então, aqui a profissão, ele era médico, né, detalhista e culto. A gente nota essa característica dele pelo jeito que ele escreve, né? Ele é bem detalhista ali no que ele está contando, conta alguns detalhes que aconteceram. Ele também era companheiro de Paulo, olha aí que interessante. Durante os livros, a gente vai ver muito, né? Paulo citando Lucas estava comigo, e até Lucas escreveu sobre as viagens de Paulo, né? Então, esteve com o apóstolo Paulo em várias viagens missionárias, né? Obra em 2 volumes. Então, Lucas, ele escreve, né? Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas, quanto Atos dos Apóstolos, né? A gente vai estar lendo ali depois de João, a gente vai estar lendo o livro de Atos. E, gente, deixa eu falar aqui para vocês, né? Deixar vocês curiosos. O nosso estudo de Atos vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Ó, preparem o coração de vocês, porque eu já estou com as aulas preparadas, as nossas aulas de sábado, e vai ser muito legal mesmo, vai ser muito interessante. Eu, particularmente, já estou amando, né? Que eu estou estudando junto com vocês, então eu estou gostando bastante. Então, o nosso estudo de Atos vai ser muito legal. Então, Lucas, ele escreveu, né, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né, formando uma narrativa contínua sobre a vida de Jesus e a expansão da igreja. Então, ó, guardem isso aqui, ó, a expansão da igreja, a gente vai ver no livro de Atos, tá bom? Vamos continuar aqui. Data e contexto. Então, a data e o contexto que Lucas escreveu, né, o seu evangelho. A data provavelmente foi entre ali 60 e 70 depois de Cristo. Então, lembra que eu falei para vocês que tem uma linhazinha, né? Tem uma linhazinha ali e tem antes de Cristo, né? A gente coloca aqui o A, antes de Cristo, e depois de Cristo, né? Depois de Cristo aqui, depois de Cristo. Então, e Jesus, ele morreu e ressuscitou, né, no ano 33, aqui. E ele foi assunto ao céu no ano 33. Então, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito um pouquinho mais à frente, né? No ano 60 ou no ano 70, né? Foi ali entre este meio.
E o destinatário, Lucas escreveu para quem o seu evangelho? Ele escreveu para Teófilo, né? Que significa amigo de Deus, provavelmente um oficial romano ou um símbolo dos crentes gentios, né? A gente vê aqui, ó, se a gente pegar aqui o primeiro capítulo do livro de Lucas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Ó, Lucas, ele fala aqui na introdução, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. A gente vê que cada evangelho, ele teve uma missão, né? Ele teve uma missão. A gente viu no evangelho de Mateus. A missão de Mateus foi escrever um evangelho para os judeus, né? Para os judeus crer que Jesus, ele era o filho de Deus, que Jesus, ele era o Messias, né? Aí depois a gente viu o livro de Marcos. Marcos, ele estava escrevendo com qual missão? Ele estava escrevendo, né, ali para o povo gentil, né, para os romanos, se eu não me engano. Então teve uma missão ali, foi ali para os gentios, para contar a história de Jesus, né? E agora a gente está vendo o livro de Lucas, e ele teve uma missão. Qual foi a missão de Lucas? Lucas, ele fala aqui bem, né, bem engraçado isso que ele fala. Ele fala, olha, muitos já se dedicaram a escrever um relato desses fatos que se cumpriram entre nós, né? E ele falou, e eu decidi, olha que legal, né? Eu decidi escrever-te um relato ordenado, né? Ele fala, eu investiguei tudo cuidadosamente. Então, Lucas, ele se dedicou a escrever este relato, né? Sobre a vida de Jesus, o evangelho de Jesus, né? Então, ele fala que possivelmente esse Teófilo, né, que é amigo de Deus, poderia ser ou um oficial romano ou um símbolo dos crentes gentios, né? Então, ele estava escrevendo com essa missão, né? Para que o quê? Ó? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ordenadas. Então, isso aqui foi como um decreto, né? Algo que, olha, você creia que tudo que você está aprendendo é verdadeiro. Então, essa foi a missão de Lucas, né? Objetivo: confirmar a fé de Teófilo com a narrativa ordenada, confiável sobre a vida de Jesus. Então, olha só que interessante. E este relato que ele fez, né? Essa narrativa ordenada chegou até nós, né? Então, muito importante esse Evangelho de Lucas. Então, o objetivo central do Evangelho de Lucas: apresentar Jesus, ó, bora lá, apresentar Jesus como o Salvador de toda a humanidade. Então, Lucas, ele escreveu o seu Evangelho com o objetivo de apresentar Jesus como o Salvador. A gente viu, né, no capítulo 3, se eu não me engano, não, foi no capítulo 2, a gente viu ali Simão, né, testemunhando que Jesus, ele era o Salvador, né, ali capítulo 2, verso 29. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então, Lucas, ele tem essa missão, ele está escrevendo esse evangelho aqui, para que a gente creia que Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade, né? Com ênfase em seu amor, compaixão e missão aos pobres, né? Deixa eu ver aqui. Compaixão e missão aos pobres, marginalizados e pecadores. Então, Lucas, ele escreve esse evangelho com a missão de mostrar Jesus ali tendo compaixão dos pobres, dos marginalizados e dos pecadores. Vocês vão ver muitos personagens assim, né? Que ele nos traz.
Então, olha só, o versículo chave do livro de Lucas. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Olha aí que lindo. Vamos ler esse versículo? Livro de Lucas, né? O capítulo 19, versículo 10. Se vocês até quiserem destacar aí esse versículo, para lembrar que esse é o versículo chave do Evangelho de Lucas, tá? Evangelho de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha aí que lindo, né? A gente vai passar aí pelo capítulo dos perdidos, né? Dos perdidos e encontrados. E aí a gente vai ver esse versículo se cumprindo, né? Então vamos lá. Pontos principais do Evangelho de Lucas. Até aqui, meninas, tá tudo bem? Tá tudo certo? Estão conseguindo entender certinho? Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Pontos principais do Evangelho de Lucas, né? Vamos lá, bora ver aqui. Primeiro ponto, universalidade da salvação. Então, aqui a gente vai ver os pontos principais do Evangelho de Lucas, tá bom? Lembrando que esse material eu vou deixar lá no nosso grupo, tá? Para vocês depois dar uma olhadinha com mais calma. Esse estudo, gente, ele é legal porque a gente consegue ver aqui os versículos e a gente vai marcando, né? Na nossa Bíblia. A gente vai marcando e vai salvando. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto principal aqui do livro de Lucas, universalidade da salvação. Jesus veio para todos os povos, olha aí, Jesus ele veio para todos os povos, não apenas para os judeus. Então, Lucas, ele está falando assim com o seu evangelho, olha, Jesus ele veio salvar a todos, né? Não apenas os judeus, ele veio salvar a todos, também os gentios, né? A genealogia vai até Adão, o pai de toda a humanidade. Lembra que eu comentei com vocês sobre a genealogia de Jesus? Que Lucas ele inverteu, né? Começou ali com o pai de Jesus, né? O pai postiço, que era José, e vai até Adão, até Deus, né? Na verdade, mostrando ali que essa genealogia significa que Jesus ele veio para todos, né? Salvar toda a humanidade. Segundo ponto aqui, a ênfase na compaixão e na misericórdia. Então, Lucas, ele dá ênfase na compaixão de Jesus e na sua misericórdia, né? Destaque especial para pobres, mulheres, crianças, doentes e pecadores. Olha aí, Lucas ele dá essa ênfase. Lembra que Marcos ele dá ênfase em Jesus, né? Tudo que Jesus ele vai fazendo ali, Marcos ele tá tipo com a câmerazinha ali gravando tudo que Jesus ele tá fazendo. Então, Jesus ele sai do barco. Aí Marcos fala: Jesus saiu do barco e a multidão seguiu. Jesus foi para a casa de Pedro. Jesus foi para o monte. Então, Marcos ele tá com a câmerazinha ali em Jesus, né? Agora, Lucas ele dá uma ênfase em pobres, mulheres, crianças, doentes e pecadores, mostrando que Jesus também veio salvar essas pessoas, né? Então, Lucas ele dá essa ênfase nessas pessoas, né? A gente também viu que Mateus ele dá uma ênfase ali no cumprimento das profecias, não foi isso? Mateus ele mostra ali, e o profeta falou, e se cumpriu a profecia. Então, Mateus ele está falando, ó, tá escrito e foi cumprido, viu? Foi cumprida essa profecia aqui. Então, Mateus, ele foi isso, né? Só um minutinho. Ah, tá, eu acho que foi a água que chegou aqui. Foi quanto?
Desculpa aí, meninas, chegou a água aqui. Bora lá. Então, Lucas, ele dá essa ênfase, né, para esses povos. A gente vai ver também a parábola como o bom samaritano, né, e o filho pródigo, são exclusivas do livro de Lucas. Então, olha aí, gente, esse estudo é tão bom que vai deixar na mente de vocês. Toda vez que você estiver no culto e alguém falar assim, vamos ler a parábola do bom samaritano, vocês já vão saber que é no livro de Lucas, né? Vocês não vão ficar procurando, ai meu Deus, está em que livro? Vocês já vão saber que é no livro de Lucas. Ah, a parábola do filho pródigo, também no livro de Lucas. Então, isso já vai dar aquela praticidade, já está no livro de Lucas, é só procurar, né? Então, são exclusivas, porque ele dá uma ênfase à compaixão e à misericórdia, né? Então, a compaixão, símbolo do bom samaritano, e a misericórdia, o filho pródigo, né? Então, ponto 3 aqui, Jesus como o filho do homem. Olha só, que interessante. Esse pontinho aqui era até uma dúvida da irmã Alana, porque Jesus, ele sempre fala o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, né? E Lucas, ele traz esse ponto, né? Jesus como o filho do homem. Título usado com frequência, destacada sua humanidade perfeita. Então, traz aqui, né, o ponto principal, Jesus, ele mostrando que ele era o filho do homem perfeito, né? Que a gente precisava de alguém perfeito para morrer em nosso lugar. Né? Então, ele foi o filho de Adão, só que perfeito, né? Adão, ele pecou, caiu, porém, Jesus, ele foi perfeito, né? E a missão redentora. 4 pontos aqui. Enfoque na oração e no Espírito Santo. Olha aí. Eu acho que vocês já perceberam que Lucas, ele traz uma ênfase na oração, né? E no Espírito Santo. Nos primeiros três capítulos, a gente vai ver muito mover do Espírito Santo, né? Vocês perceberem, o Espírito Santo, ele falou com Zacarias, o Espírito Santo falou com Maria, né? Ali eu digo a obra do Espírito Santo. Então, a gente vê movido pelo Espírito Santo, Zacarias profetizou, movida pelo Espírito Santo, Isabel profetizou, louvou a Deus. Então, Lucas, ele traz, né, esse mover do Espírito Santo e a gente já começa a se perguntar, meu Deus, o que é o Espírito Santo, né? Já surge essa duvidazinha no nosso coração, né, na nossa mente. Então, a gente vai estar estudando também, tá? Então, Jesus é retratado orando frequentemente. A gente vai ver Jesus orando com muita frequência, né, no livro de Lucas. E também o Espírito Santo aparece desde o nascimento, desde o nascimento até a ressurreição. Então, Lucas, ele traz essa ênfase do Espírito Santo, né? Narrativa rica e detalhada, né? O 5º ponto. Lucas é o evangelho mais longo. Olha aí. Peraí. Não, acho que Lucas não é o evangelho mais longo, não, né? Não é Mateus? Mateus é o evangelho mais longo, né? Isso. Só que Lucas, ele é bem mais detalhado, né? Lucas, ele é o evangelho bem mais detalhado. Ele é contado mais historicamente, né? Lucas, ele traz uma narrativa mais histórica, né? Geográfica e cultural. Então, Lucas, ele é bem mais detalhado, né? Nessa questão. E aqui a gente consegue ver, nessa tabelinha aqui, a gente consegue ver um resuminho, né? A diferença em relação aos outros evangelhos. Então, a gente está vendo aqui o evangelho de Lucas. Bora ver. Vocês vão ver que eu sempre vou trazer essa tabelinha aqui para vocês, porque vai ser a diferença, né, de cada evangelho. Então, bora lá. Evangelho de Mateus, né? A ênfase é Jesus, né? Jesus é rei e Messias, né? Jesus é o rei Messias. Então, Mateus, ele traz essa ênfase. O público de Mateus é os judeus, né? Então, Mateus, ele escreveu para os judeus.
Características, citações do Antigo Testamento e Reino dos Céus. Então, a gente vê muito Mateus, ele citando o Antigo Testamento e também dando uma ênfase ali ao Reino dos Céus, né? Então, outro ponto aqui, bora lá, bora para Marcos, né? Tá aqui de amarelinho. Marcos, o Evangelho de Marcos, ele dá ênfase em Jesus como o servo. Então, Jesus é servo no livro de Marcos. A gente vê Jesus servindo, Jesus se doando, né, para as pessoas, operando grandes obras, maravilhas. Então, no livro de Marcos, ele retrata Jesus como o servo. Qual é o público-alvo do Evangelho de Marcos? É os romanos, né? Como eu estava comentando com vocês. Então, Marcos escreveu o seu evangelho para os romanos, né? Então, características são a ação rápida e poucos discursos. A gente vê isso, né? Marcos, ele é muito rápido. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele fez aquilo. Jesus, por isso que é um evangelho mais curto, né? Tem poucos discursos. E agora, o evangelho de Lucas. Bora lá. O Evangelho de Lucas, ele retrata Jesus como sendo o Salvador para todos. Então, a gente vai ter em mente que Jesus, ele é o Salvador para todos. E quem é o público-alvo, né? É os gregos e gentios. Então, Lucas, ele está escrevendo para este público, né? Para os gregos e os gentios. Característica, ele é detalhado, compassivo e universal. Então, essas são as características do livro de Lucas, né? E agora, já dando um spoilerzinho aqui para vocês. Aqui, o livro de João, ele dá Bora lá. João, ele dá ênfase. Deixa eu abrir aqui, pronto. João, ele dá ênfase em Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, a gente vai ver João, ele falando muitas vezes, dando ênfase a esse assunto, mostrando que Jesus, ele era o Filho de Deus, né? Ele tenta provar isso, né? Mostrar isso, que Jesus, ele era o Filho de Deus. E o público-alvo, todos os crentes, né? João, ele escreve um evangelho para todos nós. Particularmente, né? Particularmente aqui da irmã Alana, é o meu evangelho preferido, tá? É o livro de João. Particularmente, eu gosto muito mesmo do evangelho de João. Ele é bem mais poético, ele é bem mais espiritual, né? Do que os outros evangelhos. Não descartando, óbvio, né? Os outros evangelhos, mas falando aqui da preferência, eu gosto muito do evangelho de João, né? Ele escreveu ali para todos os crentes. João, as características, ele é espiritual, né? Então, é bem mais espiritual do que os outros evangelhos. Ele é reflexivo e mais teológico, né? Então, a gente consegue ver aqui um panorama geral de todos os evangelhos, né? Gente, já tá quase terminando aqui o nosso estudo. Bora lá. Falta 8 minutinhos aqui. Eu vou finalizar a reunião e a gente inicia outra, tá bom? Eu mando o link para vocês lá no grupo. Bora lá. Então, a estrutura do livro de Lucas. Bora lá, sessão, né? A gente tem várias sessões aqui. A gente vê como separa o livro de Lucas, né? Os capítulos e os temas. Então, vamos lá. Primeira sessão é o prólogo e o nascimento. Então, vai do capítulo 1 ao 2. A gente vai ver o nascimento de João e de Jesus. Então, é aquela introdução ali, né? O 2, preparação para o ministério. A gente vai ver, a gente viu, né, nessa semana, capítulo 3 e 4, que é o batismo e as tentações. Então, a gente passou, né, por esses capítulos. Ministério na Galileia, né? A gente vai ver o ministério de Jesus ali na Galileia, do capítulo 4 ao 9. Então, a gente já estudou os 6, né? Falta o 7, o 8 e o 9. A gente vai estar estudando
na semana que vem. Então, a gente vai ver os ensinos e milagres de Jesus. A gente vai ver também, a quarta sessão é a viagem a Jerusalém, né? Vai ser do capítulo 9 ao 19. Ensinos e parábolas, né? Uma sessão bem interessante aí do livro de Lucas. A quinta sessão se chama a Semana da Paixão, né? Do capítulo 19 ao 23. Então, a gente vai ver a entrada triunfal, o julgamento e a crucificação de Jesus. E a última sessão, que é o capítulo 24, né? É a ressurreição e a ascensão de Jesus. Jesus ressurreto e a promessa do Espírito Santo. Olha aí que interessante, né? Bora lá. Beleza. Vamos ver aqui as particularidades e curiosidades, né? É bom a gente ter essa introdução aqui do livro de Lucas, porque a gente já lê, né? Já esperando tudo isso, né? É bem legal mesmo. Particularidades e curiosidades do livro de Lucas. Primeiro aqui, evangelho mais organizado. Então, Lucas, ele é escrito por ordem, né? Com investigação cuidadosa, né? Como a gente viu no primeiro capítulo. Então, a gente vê que Lucas, ele é bem mais detalhado. Ele investigou ponto por ponto e, então, ele é bem mais organizado, né? Maior ênfase nas mulheres. Então, olha só que interessante. Lucas, ele dá uma ênfase a mais nas mulheres, né? As mulheres aparecem com mais frequência. A gente já viu Maria, a gente viu Isabel, a gente viu Ana, a gente vai ver Marta, Maria Madalena e outras, né? Tem papéis bem relevantes. Então, Lucas, ele dá uma ênfase maior nas mulheres. A gente vai ver também que ele tem um maior número de parábolas, né? Lucas contém cerca de 20 parábolas únicas. Olha só que interessante, né? Então tem muita parábola que Lucas ele relata. E nessas a gente vai ver o bom samaritano, rico e o Lázaro, filho pródigo e fariseu e publicano. Essa aqui, ó, do fariseu e do publicano, gente, é incrível, incrível. Amo demais essa parábola aí de Jesus, né? Quarto, a gente vai ver enfoque na alegria. Cânticos de louvor, festas e expressões de alegria aparecem com frequência. Então, Lucas, ele dá essa ênfase, né? Nos cânticos, nas festas, nas expressões de alegria, né? Aparecem com muita frequência. Evangelho da oração. Jesus é retratado orando antes de decisões importantes. Ó, ontem eu comentei isso com vocês, não foi? Foi ontem, eu acho que foi ontem, a gente comentando. Então, antes de Jesus fazer, né, obras ali grandiosas, a gente vê ele orando. Então, a importância da oração, né? Então, Jesus é retratado orando antes de decisões importantes. Batismo, escolha dos discípulos antes da cruz, né? Então, a gente vê Jesus orando bastante nesse evangelho. Ligação com Atos, né? Termina com a promessa do Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Continua diretamente em Atos 1. Então, olha só que interessante. A gente vai ver no final do livro de Lucas a promessa do Espírito Santo e no capítulo 1 de Atos a gente vai ver, né, essa promessa se cumprir. O nosso tempo já está terminando aqui. Vamos ver se dá tempo de passar aqui por essas lições espirituais do livro de Lucas, né? Primeiro, Deus ama a todos sem distinção. Então, essa é uma das lições que a gente vai ver no livro de Lucas, né? O amor de Deus a todos. A gente vai ver a fé verdadeira é evidência na prática da misericórdia. Né? Jesus se importa com os rejeitados e marginalizados, a gente vê essa importância que Jesus ele dá. O perdão é abundante para os arrependidos. Então, a gente vai ver, né,
essa lição aqui no livro de Lucas, mostrando que o perdão, ele sempre será abundante para os arrependidos, né? Para aqueles que se arrependem, né? Então, a gente também vai ver a oração é essencial para a vida espiritual. E aí, meninas, a nossa reunião já está terminando aqui. Eu vou mandar o link lá, tá bom? Mas aí a gente vai ver, né, a importância da oração, né? É importante a gente ter uma vida de oração e a gente vai ver nesse livro de Lucas. Vocês, né, vocês estão aí na dinâmica que eu coloquei essa semana sobre oração, porque o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele vai tocar muito nesse ponto sobre a importância da oração, tá bom? Eu não sei, não, sábado que vem a gente não vai ter aula. Eu não sei se eu vou trazer esse tema para nós, né? Seria legal, né, a gente estudar mais sobre a oração, né? Eu acho que seria bem legal, tá bom? Ó, a nossa chamada tá terminando aqui, eu vou criar outra rapidinho e já mando o link para vocês, tá bom? Vou esperar terminar aqui. É assim, realmente para vocês terem a prática, né, de sempre estar orando por outras pessoas, intercedendo por outras pessoas, né, muitas das vezes até guiado ali pelo Espírito Santo a interceder pelaquela vida, né? E assim a gente vai crescendo em amor, vai crescendo em graça, vai crescendo em perdão, em misericórdia. E o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, viu? Através da oração por outro. Então, é uma prática espiritual, tá? A oração, tá bom? Então, a oração é essencial na vida espiritual. E agora, vamos aqui para exemplos de passagens exclusivas do livro de Lucas, e a gente já vai estar finalizando aqui o nosso estudo. Exemplos de passagens exclusivas no livro de Lucas. Passagem, né? Primeiro, de Lucas 1 a 2, a gente vai ver o nascimento de João Batista e Jesus, né? É uma passagem ali exclusiva porque não traz em nenhum outro evangelho o nascimento de João Batista, né? E também a forma que Lucas conta o nascimento de Jesus. A gente também vai ver Lucas 10, 25 e 37. A gente vai ver a parábola do bom samaritano, né? Não conta em nenhum outro evangelho, então é exclusiva do livro de Lucas. Lucas capítulo 15, é o capítulo dos perdidos, olha aí, a gente vai ver a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, né? Então, é um capítulo ali exclusivo do livro de Lucas. Lucas 16, 19 ao 31, a gente vai ver a parábola do rico e Lázaro, né? É uma parábola também exclusiva, só Lucas conta. Do livro, a gente também vai ver capítulo 18, do 19 ao 14, parábola do fariseu e do publicano. É uma parábola muito bonita, a gente vai aprender muito com essa parábola. E também a gente vai ver do 23 e versículo 34, a gente vai ver, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Só aqui a gente vai ver na crucificação de Jesus essa frase, né? Então, meninas, terminamos aqui o nosso estudo do livro de Lucas, né? E agora vamos aqui para nossas perguntinhas da semana. Essa semana a irmã Ana conseguiu montar aqui direitinho as perguntas e respostas, né? Foi uma semana bem simples, as nossas perguntinhas aqui, mas eu acredito que bem enriquecedora, né, para a nossa vida. Ali, né? Gente, vou ver se essas meninas estão prestando atenção na aula, né? Quero ver quem é que está prestando atenção, que foi umas perguntinhas que só quem ouviu a aula, né, saberia responder. Então, vamos lá. Perguntas e respostas da semana 10. Primeira pergunta. Simeão reconhece Jesus como o quê? A gente vê ali no capítulo 2 a
a figura ali de Simeão, né? E ele reconhece Jesus como o Salvador, né? Jesus ali bebê, então ele reconhece Jesus como o Salvador. O que aprendemos com a vida da profetisa Ana, né? Então, vocês veem que é perguntas para quem ouviu a aula e para quem leu, né? Então, aqui podemos aprender muitas coisas. Mas a principal é que quando oramos e jejuamos, seremos cheios do Espírito Santo, né? Então, a profetisa Ana, ela aprende, a gente consegue aprender muita coisa com a vida dela. Mas uma das coisas é que a gente vê a determinação dela em servir no templo, né? E orar e jejuar. Então, ela continuava orando e jejuando. E isso é um aprendizado muito grande para a nossa vida. Como demonstrar um arrependimento verdadeiro? A gente estudou isso, né? Foi no capítulo. Gente, eu não vou me lembrar o capítulo agora, acho que foi o capítulo 3. Isso, foi o capítulo 3, mostrando ali João Batista, né? Então, a gente, para demonstrar um arrependimento verdadeiro, é mudando as minhas atitudes. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mentirosa, né? Vamos dizer, eu sou uma pessoa mentirosa. E aí, eu me arrependo de ser uma pessoa mentirosa. Eu vou continuar mentindo? Não, né? Não, eu vou mudar a minha prática. Então, se eu me arrependo de ser uma pessoa mentirosa, eu vou lá e mudo as minhas atitudes. Então, a mudança de atitudes mostra um arrependimento verdadeiro, né? Qual foi a missão dada a João Batista? Isso aqui é bem facilzinho, né? A gente viu nos 3 evangelhos. Preparar o caminho para o Senhor, né? Ele estava preparando o caminho ali para o Senhor Jesus. Qual é a importância de estudar a palavra de Deus? Essa pergunta eu fiz, né? Ela é abrangente, tem muitas respostas, mas eu fiz baseado no capítulo 4, porque Jesus, ele combateu ali as tentações de Satanás com a palavra, né? Então, a importância da gente estudar a palavra, né? Quando estudamos a palavra, seremos edificados e conseguiremos vencer as tentações através da palavra, assim como Jesus venceu as tentações, né? Pergunta 6. Jesus ele fez a obra em nossa Jesus ele faz a obra em nossas vidas para qual propósito? Eu fiz essa pergunta baseado ali na vida da sogra de Pedro, né? Que a gente estudou também essa semana. Deixa eu anotar aqui. Certo. Então, eu fiz essa pergunta baseada ali na vida, né, do milagre que Deus fez na vida da sogra de Pedro. Então, a gente consegue ver aqui, né, Lucas 4, 38, 39 diz: estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente, passou a servi-los. Então, Jesus, ele faz a obra na nossa vida para que a gente venha servir ele com toda a nossa vida. Então, ele vai nos transformar, ele vai nos restaurar, ele vai nos curar para que a gente sirva ele, né? Com o propósito que a gente doe a nossa vida para ele. Então, ele faz a obra na nossa vida, né? Para que a gente o sirva. Qual atitude Pedro teve para receber o milagre? Eu fiz essa pergunta baseada ali no capítulo 5, onde a gente vai ver a pesca milagrosa. E ali, olha, Pedro, ele obedeceu, né? Ele obedeceu a ordem do Senhor. Mesmo que ele tenha passado uma semana, um dia difícil de pescaria e não tivesse conseguido o resultado, Jesus ele falou: vá para mais fundo e lance a rede do outro lado. Ele foi lá e obedeceu e ele recebeu o milagre, né? Jesus ele veio para qual tipo de pessoa? A gente vai ver que Jesus ele veio para os doentes que precisam de cura. Deixa eu ver aqui.
o versículo, eu também fiz, né, baseado ali no capítulo 5, e ele fala aqui, 32, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele também fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, Jesus ele veio chamar os doentes, né, veio chamar pecadores e várias outras pessoas, né? Aquele que ouve e pratica os ensinamentos de Jesus é comparado com o quê? A gente viu no capítulo 6, né? A gente viu que a pessoa que ouve e pratica os ensinamentos de Jesus é comparado com o homem prudente ou também com a casa que é edificada sobre a rocha, né? Essas duas comparações. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Não adianta só a gente ouvir e não praticar, né? A gente viu que quem ouve e não pratica é como o homem insensato, né? Ele fala aqui 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces, então sobre a areia, né? E, para finalizar aqui, como podemos viver o cristianismo autêntico, né? E é exatamente essa resposta aqui, né? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve e quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente está vivendo um cristianismo autêntico, ok? Então, meninas, foi esse o nosso estudo de hoje. Agradeço aí a participação de cada uma de vocês, né? Desculpa aí o horário, mas eu acredito que provavelmente o nosso estudo vai estar sendo feito nesse horáriozinho, tá bom? A partir de agora, porque vai ter os cultos de oração, né, de tarde, e aí eu vou precisar fazer ali depois do culto, tá bom? Caso vocês não consigam participar alguma semana, vocês me avisam, tá bom? Mas eu vou estar gravando aqui a nossa aula, como está sendo gravada todas as semanas, e vou estar colocando lá no YouTube, tá bom? Mas continuem, meninas, firmes e fortes. Ah, eu também já aproveitando vocês aqui, vou dar aqui o aviso para vocês, tá bom? Um aviso legal. A gente vai estar indo para São Vicente semana que vem, né? A gente vai estar indo para São Vicente semana que vem. Então, a gente vai passar aí o sábado e o domingo, tá bom? A gente vai estar passando aí. Então, vai ter o culto no Santa Maria no sábado e vai ter o culto no domingo. Primeiro, o aviso, né? Orem, vocês que querem ser batizadas com o Espírito Santo, né? Orem, porque o pastor, ele vai estar orando pelo batismo com o Espírito Santo. Então, a gente tem a oportunidade de buscar essa semana. Então, ó, oração, jejum, vai dar certo, tá bom? Eu também estou orando pela vida de vocês. Eu sei que vocês têm o desejo de serem batizadas com o Espírito Santo. E a gente vai estar orando, tá bom? Pela vida de vocês, crendo que Deus ele vai realizar. Então, essa semana aí vocês podem jejuar, vocês podem consagrar, podem buscar a Deus, tá bom? O pastor vai estar orando por esse propósito, tá bom? Segundo aviso, depois do sábado e do domingo, eu vou para ficar. Então, a semana, né, depois do domingo, eu vou ficar aí em São Vicente. Então, eu vou ficar até o sábado, até o outro sábado. Né? Eu vou ficar a semana completa aí com vocês. O que acontece? Eu tava comentando com a irmã Fabiana, né? Eu tô levando o meu gatinho, ele tá um pouco doente, né? Então eu tenho que ficar dando um remédio para ele todo dia, cuidando ali de uma feridinha que ele tá. Então eu vou ter que levar, ele vai ficar aí comigo. Então por isso, né, eu vou ter que levar ele. E aí eu vou passar a semana, né? Eu não falei assim para vocês, olha, vamos fazer o estudo todo dia presencial, porque assim, né? Depende de vocês. Né? Vocês sabem que eu vou estar a semana toda. Se vocês falar, irmã Lana, venha tal dia, depois do trabalho, né? Eu largo às 6 horas, então a partir das 6 horas eu estou livre. Então, se vocês quiserem, aí vocês me avisam, tá bom? Mas no sábado, no outro sábado, depois do culto do Santa Maria, que eu ainda vou estar aí,
né? Vamos estar marcando um estudo presencial, então vamos estar fazendo essa aula aqui aí com vocês presencial, tá bom? Então eu conto com a participação de todos vocês. E logo depois do nosso estudo, acho que eu vou fazer cedo, tipo umas 2 horas, né, da tarde, vai ter ali um ensaio da Duda, né? Vou fazer ali um ensaio fotográfico com ela, tá bom? E aí no domingo eu volto aqui para Campina, tá bom? Então essa daí é a programação, já deixando um aviso aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou estar repetindo depois lá no grupo. Tá certo, meninas? Então, esses são os avisos da semana. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E vamos estar orando aqui para a gente finalizar, né? Para me liberar vocês, gente. Ocupando aqui o tempo de vocês. Agora vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, entramos em Tua presença novamente, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos e obras. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida das tuas filhas, sobre a vida das tuas servas, que estão, Senhor, se dedicando no estudo da tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor contemple a intenção do coração de cada uma, Pai, que tem sido sincera perante ti, que tem, Deus, sede da tua palavra, da tua presença. Senhor, eu oro para que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma das tuas filhas. Eu peço que, Deus, o Espírito Santo seja derramado sobre a vida das tuas filhas, para que elas recebam, Pai, mais autoridade da tua parte, mais poder sobre o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo invada a vida delas. Em nome do teu filho amado Jesus. Continue nos abençoando, continue nos dando uma semana de vitória, uma semana de bênção, de provisão sobre a tua vida, meu Pai. Continue nos edificando através da tua palavra. É o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meninas. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem que a gente vai estar juntas aí, tá bom? Fiquem com Deus.